Olá! Com um crescimento recente no número de pessoas com transtornos mentais, tanto entre policiais civis como na sociedade como um todo, ao longo dos últimos anos, o Simpol-DF tem promovido uma série de iniciativas de conscientização, com o propósito de reverter essa realidade. Hoje, no Policial Civil em Foco, daremos continuidade, discutindo as melhores formas para prevenir e tratar o estresse, ansiedade e depressão. O diretor do Simpol-DF, Alex Galvão, falou sobre a importância de se debater esse tema. Nossa carreira policial ela já é estressante, porque a gente já enfrenta no dia a dia situações de estresse emocional, enfim, de condutas, né, que levam à ansiedade, à depressão, enfim. Então é uma profissão hoje, dentre as profissões do mundo, que mais sofre com esse tipo de situações. Então é muito importante a gente trazer esse debate, tanto para o policial entender e conseguir enfrentar esse problema, como também para a sociedade conseguir compreender, né, toda essa situação afeta aos policiais, aos profissionais de segurança pública. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio da RecPlay Produtora os psicólogos Dalzi Neres Moreira e Roberto Luiz Vinuales de Moraes II. Dalzi é psicóloga clínica, assistente social, técnica em enfermagem e especialista em psicodrama, geriatria e gerontologia. Também é fundadora do Instituto Nacional de Saúde Psíquica, o INASP. Roberto Luiz Vinuales de Moraes II é agente de polícia e psicólogo com especialização em psicologia existencial e coaching e pós-graduado em segurança pública. Ele é atualmente chefe do núcleo de psicologia da Policlínica da Polícia Civil. O que caracteriza e diferencia o estresse e a ansiedade? A ansiedade é aquela preocupação excessiva, né? E assim, existe o problema, mas o indivíduo tem aquela preocupação em excesso, né? Que não é normal, né? No seu cotidiano, nas coisas do seu cotidiano. O estresse é uma resposta física e mental do organismo a um estímulo, né? É essa a diferença. Vinuales, na rotina policial, tanto a ansiedade quanto o estresse são causas aí de muitas doenças, né? A gente tem uma situação muito complexa, porque o policial ele vive sob tensão constante, não só do lado de fora, quando ele trabalha, quanto internamente, por conta da diversidade do trabalho e da instabilidade muitas vezes que ele fica no local de trabalho. Uma hora ele está no plantão, outra hora ele está no expediente. Isso acaba gerando uma certa tensão que o organismo não se encontra preparado, né? O ser humano ele precisa de um ambiente estável, seguro e muitas vezes até rotineiro para que ele possa se adaptar. E o policial ele não tem essa tranquilidade como na maioria dos empregos, né? Dalzi, como que o policial, o público em geral que está assistindo, acompanhando a nossa live, ele consegue identificar aquele ponto que esse estresse e a ansiedade, eles já necessitam de um acompanhamento médico e psicológico? Olha, geralmente, quando chega a um nível muito elevado, começa a prejudicar o cotidiano dessas pessoas, né? A vida diária dessas pessoas. Eles não conseguem dormir direito, né? Irritabilidade, estabilidade elevada de humor, né? Os relacionamentos de trabalho começam a ser prejudicados, né? Também familiares e até os relacionamentos pessoais, conjugais, e tem também as doenças psicossomáticas, né? Que a gente fica de olho, né? Que são aquelas doenças a nível mental que passa para o corpo do indivíduo, né? Como a úlcera, uma gastrite, né? E também pode, em casos mais elevados, ter problemas, né, cardiológicos, como um infarto, ter um AVC também, né? E hipertensão arterial, né, também pode ocasionar. Vinuales, esses problemas eles influenciam diretamente na produtividade do policial, né? Com certeza, né? O policial ele tem a tendência a não
levar em consideração essas situações. Inclusive, ele se sente até envergonhado muitas vezes quando ele está com algum sintoma desses, como a doutora colocou, e ele evita comentar isso dentro do local de trabalho, a fim de evitar algum tipo de perseguição, o colega fazer um deboche do tipo, você está ficando meio maluquinho, está ficando meio doido. E aí, quando o caso se torna muito crônico, ele procura o núcleo de psicologia para pedir ajuda, e muitas vezes o caso já está muito crítico. E nós pegamos também muitos casos de assédio moral no local de trabalho, né? E que também pode acontecer no contexto policial, né? E esse assédio moral no local de trabalho, que é uma área que nós trabalhamos muito, pode levar a esses distúrbios mentais, né? A ansiedade, um estresse elevado, né? E até um suicídio, se não tiver cuidado. Então, Vinuales, o senhor que é chefe do Núcleo de Psicologia da Policlínica da Polícia Civil, qual que é a recomendação, qual que é a mensagem que você passa para aquele policial que está sofrendo com problemas como esses que estamos citando aqui? Primeiro, eu sugeriria que os colegas policiais procurassem conhecer um pouco mais sobre o que é o estresse, sobre o que é uma ansiedade, né? Qual é a situação em que isso se desenvolve, para que não negligenciasse essa situação, porque isso acaba prejudicando não só a ele mesmo, quanto aos próprios colegas, os chefes, principalmente, que estão numa posição superior na hierarquia, que observasse aquele colega policial que às vezes ele não quer ir para casa, que ele fica depois do horário, que em casa ele já perdeu a referência, que ele não se sente bem com a família, né, que ele procura beber demais, ele sai e vai no boteco. Muitas brincadeiras que existem, agora eu vou sair, é sexta-feira, eu vou beber, vou para o boteco. Isso no fundo tem um certo sentimento ali, oculto, de que o prazer da vida dele não está em estar com os filhos, com a família, em viver outras coisas que trazem prazer, e aí ele acaba se envolvendo cada vez mais com uma atividade que pode ser prejudicial e cria uma dependência química. Então é sempre importante o colega procurar saber um pouco mais sobre o que é burnout, sobre o que é estresse, sobre o que é ansiedade, depressão, observar muito os horários de dormir. Se o colega não estiver dormindo muito bem, isso é um sinal clássico de que algo não está bem, né? Sono interrompido, o sono que ele é inconstante, não é profundo. Esses sinais trazem informações muito importantes que elas jamais devem ser negligenciadas. Observar, né, como é que está o comportamento desse policial no local de trabalho, né? Às vezes a irritabilidade, o nervosismo dele, a falta de paciência, né? Ele é um pedido de ajuda, ele está pedindo ajuda, né? Então, observar muito no contexto do trabalho do policial, o comportamento desse policial, né? Como o doutor Roberto colocou, se ele está abusando do álcool, se ele está usando outras drogas. Às vezes, muitas vezes, esse comportamento é um pedido de ajuda desse policial, né? Ele está pedindo ajuda nesse momento. Por que as pessoas têm medo de terapia? Na sua opinião, por que isso acontece? Existe um certo estigma de que terapia é coisa de quem está maluco, né? Esse estigma, eu acho que nós, psicólogos, acabamos cometendo erro quando muitas vezes a gente trabalha questões como saúde mental, prevenção de suicídio. A gente está trabalhando no caso que ele já chega a ser crônico. Mas a psicologia, a terapia, ela abrange também dificuldade de lidar com determinadas questões, como uma chefia, uma insubordinação, dificuldade de lidar com os filhos. A psicologia também trabalha com isso. E nós acabamos cometendo esse erro que a psicologia passa a ser alguma coisa que trabalha dentro de uma situação patológica. O que de fato não é verdade. E isso faz com que as pessoas acabem se afastando da terapia, né? Agradecemos à psicóloga Dalzi Moreira e também ao Roberto Luiz Vinuales pela disposição em contribuir para a promoção da saúde mental. Para rever esse programa, acesse o canal no YouTube do Simpol DF. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo sábado. Até lá!